Mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais. Estamos no capítulo 4, Lei de Reprodução. Hoje nós vamos estudar sobre obstáculos à reprodução, as questões 693 e 694. Antes da gente entrar nas questões 693 e 694, eu precisei trazer aqui duas questões que já estudamos há algum tempo atrás, mas para ficar bem fresca aqui na nossa memória, para a gente entender sobre as reflexões dessas duas que vamos estudar hoje. Então, na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Quando na erraticidade é esse período que ficamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da vida terrena? Então, Kardec pergunta se temos consciência antes de vir e sabemos tudo que vai acontecer durante a nossa vida aqui. E o Espírito de Verdade responde, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, ele nos responde que nós escolhemos o gênero das provas, né? E que consiste nesse livre-arbítrio, as escolhas que nós temos, nós podemos escolher esse gênero. Na próxima pergunta, na 259, Kardec fala, então, se temos, né, o livre-arbítrio e escolhemos, tudo que passamos ali são escolhas nossas nessa vida? Aí o Espírito de Verdade responde, escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Ou seja, antes da gente vir para cá, quando estamos lá, a maioria pode escolher e escolhe, faz um planejamento reencarnatório junto com uma equipe espiritual. E essas coisas mais sérias, como a reprodução, que vamos estudar hoje, são escolhas, a gente faz essa escolha. Então, a gente se acerta lá quem vai vir como filho, os pais aceitam isso. Então, tem todo esse trabalho, porque isso aí faz parte desse gênero, dessas provações. Porém, as consequências ali que vão acontecendo em nossa vida, muitas vezes, são por nossas ações de agora. Por quê? Vamos supor, eu vou ter os meus filhos, que eu tinha programado lá, mas quando tenho meus filhos, não me preocupo com a criação deles. Quer dizer, e vou sofrer depois consequências ali, depois no futuro deles, vou ficar triste com alguma coisa, mas muitas vezes foi escolhas que eu fiz agora. Então, a gente vai fazendo escolhas momentâneas que vão dando uma sequência ali na nossa encarnação. Então, vamos entrar na questão de hoje. 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Então, Kardec pergunta o quê? Que nós, através das leis, dos costumes, que a gente sabe que cada país tem um costume diferente. Aqui no Brasil, cada região tem um costume diferente. Então, ele pergunta, através dessas leis e desses costumes, que tem por ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei de Deus, às leis naturais? E o Espírito de Verdade responde, tudo que entrava a marcha da natureza, ou seja, o andar normal, natural ali, o que tem que acontecer naturalmente, tudo que entrava isso, que paralisa isso, é contrário à lei geral. E eu trouxe aqui 2 exemplos, antes de entrar na subpergunta, na 693A,
Só para a gente entender. Por exemplo, lá na Índia, as mulheres lá, e ainda acontece isso, hoje em dia estão trabalhando muito isso lá, que as mulheres faziam ultrassom, quando viam que estavam grávidas de meninas, era feito o aborto. Porque a família, a mulher, o marido, eles não queriam mulheres, porque as mulheres, lá, quando vão casar, tem que se pagar um dote para o marido. Quando os pais, por exemplo, o pai desencarna, o que tem, os bens que tem, ficam para o filho homem. Então, a vida da mulher é muito mais difícil ali, não é valorizada. Então, as mulheres, essas famílias, quando viam que estava grávida de meninas, abortavam. E isso isso foi por muito tempo, e ainda acontece, mas as pessoas estão trabalhando muito isso. Sendo que a Índia é o segundo país mais populoso, né, do mundo. E o primeiro país mais populoso, né, que é a China, depois da Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido lá uma política do filho único. Então, eram, assim, exigidos dos pais que tivessem apenas um filho, desses casais que tivessem apenas um filho, porque a população era muito grande. E os pais, muitas vezes, tinham até filhos e não registravam. Tem pessoas que não têm nem registro, que não se podia registrar para parecer que tinha mais de um. E como nesses 30 anos, a população ali se acostumou a ter um filho. Hoje em dia, eles estão passando por um grave problema. Por quê? Porque hoje em dia a população idosa é maior do que a população de jovens, de criança. Então, eles estão preocupados com o futuro, porque as crianças, os jovens ali, são o futuro da nação. E devido a essas exigências, né, eles não conseguiram, né, manter isso. Então, é uma grande preocupação. E aí, a gente vê aí um grande obstáculo, através do homem, a reprodução. Na questão 693A, Kardec pergunta, entretanto, a espécie de seres vivos, porque na primeira, na 693, ele faz isso mais voltado assim ao homem. E depois dessa resposta, ele entra aí com essa subpergunta, perguntando de animais e plantas. Entretanto, a espécie de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida, ou seja, que não tem controle, seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução, ou seja, ele está errado em impedir essas reproduções ali que são indefinidas. Muitas vezes, assim, refletindo nisso, a gente percebe que a natureza, as leis naturais são muito exatas, são muito certas. Quando se vê essa reprodução indeferida, por trás disso, muitas vezes, tem a mão do homem, tem um ato ali do homem que está agindo de alguma maneira sobre a natureza. E o Espírito de verdade responde: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar, sem abusar. Ou seja, o homem tem aí a razão, tem ali o raciocínio. Então, ele tem esse poder sobre as plantas, sobre os animais, que ele pode e deve usar, sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução. Ele não fala exterminar ou acabar ou parar aquela reprodução. Pode regular, de acordo com as necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais. Então, o que ele diz? Que Deus se aproveita daqui, da nossa presença no planeta, junto à natureza, para que a gente trabalhe pelo bem dela, para restabelecer, para acertar certas coisas.
Isso que distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Por quê? Porque ele é um ser inteligente. Ele sabe como ele está agindo. E outra coisa importantíssima, nós sabemos que nós temos as leis divinas em nossa consciência. Nós agimos, então, com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhe foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo, que está perigoso das espécies animais e vegetais que se alimentam. Então, o animal em si tem esse instinto, e ele próprio já também tem tem maneiras, né, de conter isso, de parar isso. Então, por isso que o homem tem que olhar com um olhar mais delicado para as coisas, para como as coisas estão acontecendo, para não interferir. Aqui, eu trouxe exemplos, por quê? Porque a gente tem dois tipos de obstáculos. A gente tem os obstáculos que são naturais e nós temos obstáculos que são impostos, né? Esses naturais, por exemplo, que são os fenômenos demográficos, genéticos, nós sabemos, a ciência, né, diz que, por exemplo, os dinossauros foram extintos, né, através de um asteroide que caiu na Terra. Muitos deles acham isso, outros não. Outros cientistas acham que eles já estavam em processo mesmo de extinção natural ali, mas dizem que caiu e provocou as ondas gigantescas, e os que ainda sobreviveram desse asteroide que caiu, morreram de fome, porque foi tudo prejudicado. Então, são fenômenos naturais que bloquearam essa continuidade, essa reprodução, né, à vida dos dinossauros. Lá na Gênese mesmo, no início, a gente tem a demonstração de quando a Terra estava sendo, né, quando os animais estavam ali nascendo ali, estavam, né, sobrevivendo, que vinham quando as terras se levantavam, quando giravam, que vinham as ondas, né, muito grandes, e exterminavam. Então, tudo isso são exemplos naturais. Aqui nós temos um outro exemplo, que é esse peixe que está saindo da água. Houve um certo momento, a gente sabe de animais que viviam na água e que vieram para a terra. Provavelmente por falta de alimento, ou algo ali que eles iam, a necessidade que ia exterminar ali a reprodução, não conseguiriam mais sobreviver ali. O que eles fazem? Eles começam a vir para a terra, começaram a vir. Os primeiros talvez foram morrendo devido a isso, mas isso aí foi acontecendo naturalmente. Embaixo nós temos aí esse Hauelídeos. Achei interessante esse animal que foi encontrada, a ossada dele, que é muito antigo. Eles viram que o ouvido interno dele, o único animal que tem um ouvido interno parecido com o dele é a baleia. E nós vemos aí que as patas dele são de animais mamíferos, assim, terráqueos, né? E a baleia é o único mamífero que tem na água, né? Que é o único mamífero ali que se reproduz, né? Que dá luz, né? Que respira. Então, a gente vê essa troca, assim, eles acreditam que possa ter aí indo desse animal para a água, uma transformação, se acredita nisso, há estudos nisso, desse animal, devido a esse ouvido interno, que é o único que é parecido, que é o da baleia, que é igual, não tem outro. E nos obstáculos provocados, por exemplo, que vão acontecer obstáculos à reprodução, quando há a caça e o tráfico ilegal de animais. Quando o homem faz isso, ele está provocando a extinção ali, consequentemente,
está acontecendo esse obstáculo à reprodução, forçosamente, né? A destruição de habitats silvestres, que o homem, com a ganância, muitas vezes, destrói esse ambiente que os animais vivem para construir casas, apartamentos, prédios, né? Tudo envolvendo aí dinheiro, e assim fazem com que aconteça isso, esse obstáculo. As mudanças climáticas que acontecem provocadas pelo desmatamento, pela poluição causada também pelo homem, né, que provocam isso. E Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele fala dessa pergunta o seguinte: tudo na natureza busca o equilíbrio, usando de todas as formas possíveis. E o homem deve observar a lei natural, suave e harmoniosa. Então, o homem tem que observar o que está acontecendo para ele não prejudicar também o andamento natural. A inteligência do homem lhe foi dada para ser usada na conservação do equilíbrio. Isso dentro das leis, né? Ele vivendo dentro das leis naturais, vai haver essa conservação, ajudando as leis da natureza que deixam para os seres humanos a sua parte a fazer. A regulagem da reprodução, em certos casos, pertence aos homens, a quem cabe estudar e procurar meios para que a reprodução em excesso não lhes cause mal. Então, ele tem que, antes de tudo, ele tem que estudar, procurar entender o que está acontecendo naquela reprodução, para que ele possa agir ali. É claro que essa regulagem não deve vir pela força da vaidade, do querer do homem, nem inspirada pelo egoísmo, pensando em si próprio. É bom que se desenvolva nos corações da terra o bom senso em tudo que é feito para que se garanta a paz de consciência. E aqui eu trouxe um exemplo que aconteceu lá na Austrália, que é uma coisa muito séria. Eles levaram uma quantidade de coelhos, uma época para lá, né? Esse animal não era lá de onde ali eles levaram, trouxeram de outro país, né? Não tinham ali o habitat deles ali. Levaram uma quantidade de coelhos, para quê? Eles queriam para caça, soltar os coelhos e ali para se divertirem na caça, né? Só que os coelhos, eles têm uma gestação de 1 mês e eles dão cria de até 14 filhotes e um cio a cada 3 meses. E aí vocês imaginam como que começou a encher de coelho ali, né? Essa reprodução aí foi indevida, assim, forçosa, porque colocaram todos juntos ali, e eles ficaram apavorados, porque os coelhos começaram a comer toda a grama, começaram a fugir, tinha coelho para todo lado. E o que eles fizeram? Eles tiveram a ideia de levar uma raposa vermelha. Eles falaram, vamos trazer a raposa, que também não era de lá. Então, vamos trazer algumas raposas para que elas se alimentem dos coelhos e acabem, né, pelo menos com uma boa parte desses coelhos. E quando eles levaram essas raposas para lá, as raposas não se interessaram em ficar se alimentando dos coelhos. No olhar meu, eu até pensei assim, a raposa, a gente sabe que é um animal que caça, né, que tem esse instinto. Como era tão fácil ali, aqueles coelhos convivendo ali, juntamente ali, porque eram muitos, o que a raposa foi atrás de outros animais. E ela começou a caçar as aves. E ela deixou o coelho para lá e começou a caça nas aves. E o que aconteceu? Caçando as aves, os insetos aumentaram lá. E eles já estavam apavorados, já não sabiam mais como resolver a situação e aumentando ali os coelhos. Aí eles resolveram entrar com armas, né, químicas, virais, né? Entraram com um vírus, né, para os coelhos ali. E nesse primeiro vírus que eles jogaram ali,
que injetaram ali os coelhos, alguns até foram 5 milhões nessa primeira tentativa. 5 milhões de coelhos morreram. Porém, alguns estavam resistentes a isso. E esses que estavam resistentes foram procriando os filhos mais resistentes, e chegou um momento que isso daí era como uma gripe só pro coelho, não fazia mais, não matava mais. E eles, preocupados novamente, eles lançaram ali outro vírus. Mas esse vírus, sim, esse conseguiu acabar com 60% dos coelhos. Porém, numa primeira tentativa, eles jogaram numa ilha, onde tinha muitos coelhos lá também, para fazer o teste. E eles viram que foi bom ali, que acabou com, né, matou muitos coelhos ali. Mas muitos foram contra. Por quê? Porque os insetos picavam ali o coelho e depois ficava outro animal e estava passando para outros animais. Então, a gente percebe que com atitudes impensadas, as coisas só vão piorando. E o pobre do coelhinho, que não tinha nada a ver com isso, que foi o que mais sofreu nessa história toda. Porque tudo ia ali contra acabar com eles, né? Então, isso é um exemplo das consequências quando o homem age sem pensar, sem usar o raciocínio ali lógico das coisas, pensando em si próprio, no egoísmo, ali dentro desse egoísmo, né? Que tem, desse orgulho de achar que tudo que faz é melhor. Então, tem que ter essa atenção com as atitudes perante a natureza, perante essa terra abençoada, né? Que nos recebe com tanto carinho, que nos dá tanta oportunidade. Na questão 694, Kardec já entra mais na parte do homem mesmo. Ele pergunta: que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em deter a reprodução, tendo em vista a satisfação da sensualidade? Então, ele pergunta o que a gente deve entender desses que detêm a reprodução, né, se previne ali, mas pensando na satisfação sexual, em aproveitar mais disso, sem preocupação. E o Espírito de Verdade responde: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, e o quanto o homem está imerso na matéria. Então, o homem está, nesse momento, voltado a si próprio, assim como homem, no corpo ali, né? Assim, com as sensações do corpo que ele está preocupado, e esquecendo do que é realmente, da alma que habita aquele corpo, que precisa evoluir, precisa aprender, e ele foca mais no corpo. Miramês, quanto a essa pergunta, no livro Filosofia Espírita, ele nos diz: há muitos laços que prendem a alma às paixões inferiores, como os variados processos que a sensualidade usa para a sua satisfação, embriagando sentimentos e sensações grosseiras. Então, sim, essas paixões inferiores têm diversos processos, né, que fazem com que se apegue a isso, a essas paixões. E esses sentimentos, essas sensações grosseiras, né, que são mais voltadas ao que é o animal, né, que o animal tem esse instinto. Pois, nesse sentido, que o espírito é considerado animal, mesmo com vestimentas diferentes destes. No entanto, as suas investidas no campo dos desgradamentos são as mesmas, ou por vezes piores. Aí eu achei essa imagem que está aí embaixo, achei muito interessante. O homem e o macaco, como diz, são diferença ali só o corpo, olhando por esse lado aqui, quando age dessa maneira, voltado às sensações grosseiras, voltado ao instinto sexual. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo como nos refere a codificação para educar e instruir. Ou seja, nós aqui, estudando como espíritas hoje, temos essa doutrina
que veio para nos ajudar, nos educar, nos instruirmos. Não devemos nos cansar de repetir essas duas máximas, educar e instruir, que fazem do espírito um verdadeiro cristão quando ele toma a sério esses preceitos de luz. Por que a gente deve se educar, se instruir a todo momento? Porque a gente cai nessas sensações. A gente, assim, não essa exatamente, mas várias outras, várias paixões que existem aqui no mundo, que nós temos os nossos problemas aí, que já passamos por outras coisas. Então, quando a gente está nos estudos, quando estamos nos instruindo, isso nos fortalece, nos lembra do real motivo que estamos aqui, nos alerta para que a gente entenda onde estamos falhando e que a gente consiga caminhar de uma maneira mais certa, mais focada. O homem, quando olha somente para baixo, ou seja, para a matéria, para a terra, que onde estamos pisando, só pensando nisso daqui, nas paixões aqui, esquece de sentir o espírito que domina a matéria. E deixa, que a matéria domine o espírito, quando ele passa por isso, quando ele se apega a isso. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, no capítulo 10, através do Divaldo, ela nos diz: o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe converter. Então, o homem pode e deve, sim, programar, fazer essa programação familiar ali, esse estudo, olhar com carinho para a vida, porque é a vida. Programar uma família, olhar para a própria vida e para a vida daquele que está junto de si. Então, deve e pode. Número de filhos e período propício para a maternidade. Claro que pode. Conversar, se entender, e a gente deve ter em mente que não estamos sozinhos. Nós temos aqui ao nosso lado aquele espírito que muitos chamam de anjo guardião, que está ao nosso lado para nos intuir. E uma coisa dessa tão séria, como nós vimos lá no início do estudo, que nós programamos, não vai estar lá no fundo de nossa consciência, quando nós formos pensar disso, lógico, vai aflorar, porque foi combinado ali. E aquilo vai vir, e sim, e o período propício, lógico, vou estudar, vou arrumar um trabalho, se programar para conseguir ter aquela família ali, de uma maneira, dar um conforto até moral ali, para a pessoa crescer, para o filho crescer, mas nunca se eximirá aos imperiosos resgate a que faz jus, ou seja, pode fazer essa programação normalmente, mas sabe que aquilo ali é uma coisa que teria que acontecer, que foi programado. Então, vai acontecer em qualquer momento. Seja nessa ou em outra, vai haver ali uma nova conversa, se não foi nessa vida, mas um momento vai ter que vir. Os filhos não são realizações fortuitas, procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É lícito aos casais adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados. Olha, ela fala que é lícito, ou seja, não é errado se o casal quiser adiar. Por quê? Porque nós temos nosso livre-arbítrio, né? O famoso livre-arbítrio. Nós temos. Dentro da lei de Deus, que esse livre-arbítrio está dentro da lei de Deus. Nós temos ele ali. Nós podemos escolher, né? Podemos adiar. Mas é lícito aos casais adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarne por seu intermédio. E ela continua, mas as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta de seus devedores ou credores, em circunstâncias talvez muito dolorosas.
complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade, em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Então, se esse casal ou esses pais, né, que se programaram para vir para ter esse filho, saem disso, né, tem o livre-arbítrio e vão enrolando e jogando isso para frente, uma hora isso a gente pode receber de outras maneiras, às vezes na própria vida. Se os espíritos ali encontram uma maneira desses filhos chegarem até nós, de uma maneira certa, eles vão chegar. E em outras vidas também, se nessa nós não conseguimos, vai vir. Aí talvez numa outra vida venha numa circunstância difícil, porque é uma gravidez com problemas, uma gravidez difícil. Por quê? Porque foi adiada várias vezes. Então, tem aí muitas coisas atrás disso que a gente deve pensar, que a gente deve olhar com carinho antes de tomar decisões tão sérias. Lógico, tudo dentro de uma programação e nós estamos sempre sendo amparados, as coisas vão acontecer ali, se a gente estiver focado naquilo, vão acontecer de uma maneira natural, nós vamos estar sendo ali envolvidos. Não é uma coisa, principalmente uma reencarnação, que é uma coisa tão séria. Esse médico, Dr. Jorge Andréa, ele já desencarnou, é um médico psiquiatra que fazia análise do inconsciente humano com um olhar espírita. E nesse livro dele, Encontro com a Cultura Espírita, ele diz: o planejamento familiar é questão de foro íntimo do casal, ou seja, o casal que tem que sentar, que tem que conversar, que tem que fazer esse planejamento. As pílulas anticoncepcionais têm suas indicações e muitos motivos, escuso ou não, estarão ligadas ao seu uso. Se uma mãe deveria receber 3 filhos e não o fez pelo uso das pílulas anticoncepcionais, ficará com a carga de responsabilidade transferida para uma outra época, ou fazendo a substituição por trabalho construtivo equivalente a outro setor. Então, as pílulas anticoncepcionais existem, estão aí, às vezes por indicações, e tem motivos, escuso ou não, que ele diz, não se sabe ali, às vezes não sabemos, mas às vezes tem mulheres que não podem, estão com algum problema, tem ali os motivos. Elas existem, devem ser usadas, e até para esse planejamento mesmo, as coisas acontecerem no momento exato, mas com responsabilidade, porque tem esse compromisso, fez esse compromisso. E a gente vê muito, quando ele fala que será substituído por trabalho, e um exemplo que a gente tem enorme, que é o do, por exemplo, de Divaldo, ele veio nessa reencarnação, não veio com uma programação de se casar, mas quantos filhos ele teve? Quantos ele ajuda até hoje? Quantas famílias, quantas crianças? Então, é através de um outro setor. Primeiro veio aqueles que ele próprio pegou como filhos mesmo, e depois aquele trabalho enorme que ele tem naquela instituição. No caso das ligaduras de trompas, a indicação poderá estar na faixa ajustada diante de precisas de indicações médicas. Ou seja, o médico responsável vai saber se há aquela necessidade, se a mulher corre algum risco numa próxima gravidez. Então, sim, se há essa necessidade, essa ligadura, não. Mas isso porque é uma cirurgia, precisa de indicações médicas, ser ali uma pessoa responsável. Como também nas faixas desajustadas e sem razão de ser. Por que ele pôs isso depois? Porque a gente sabe que em todos os setores, em todas as profissões, tem aqueles que pensam em si próprio, agem por dinheiro, e às vezes em faixas desajustadas, ou seja, sem razão,
fazem aquela cirurgia para ganhar um dinheiro. Pode acontecer isso também. Mas esse também vai ser responsável por aquilo que está fazendo. Todos esses atos desencadearão reações. Ninguém granjeará os degraus superiores da vida sem autêntica vivência das menores faixas de evolução. Ou seja, há essa necessidade ali da família, de pais e filhos. Isso é tão importante que a gente entende quando Joana fala, porque, gente, que momento que é esse que Deus nos dá a possibilidade, muitas vezes, quando se pega um bebê recém-nascido no colo, a mãe, o pai, olha para aquela criança, aquele olhar, aquilo ali tem oportunidade do amor ali, oportunidade, porque não está olhando ali para alguém que você tem algo contra de uma outra reencarnação, isso nem se passa pela cabeça, é um bebezinho que precisa. E ali se inicia uma nova tentativa de se acertar, ou alguém que está vindo para dar um apoio em alguma coisa. Então, ali são tantos sentimentos ali envolvidos que parecem tão pequenos ali para a evolução, mas são tão importantes. Então, tem que haver essa consciência quanto a esses obstáculos. Lá no livro Ação e Reação, André Luiz, através do Chico, né, esse livro, ele pergunta a Silas como interpretar desse modo a atitude dos casais que evitam filhos e, embora dignos e respeitáveis, sistematizam o uso de anticoncepcional. Ou seja, como entender esses pais são pessoas boas, são respeitáveis, todo mundo, né, admira, tem uma vida ali legal, né? Como que se prendem a isso, do uso do anticoncepcional para não ter filhos, que às vezes são espíritos que estão aguardando o momento da reencarnação. E Silas responde: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fome do reconforto imediatista. Ou seja, se já não praticaram o aborto, que é inaceitável, se não praticaram o aborto, isso já é um grande passo, né? Porque quando há o aborto, o sofrimento daquele espírito está para reencarnar é muito grande. Então, se não há essa delinquência, na maioria das vezes, esses trabalhadores desprevenidos, eles chamam esses pais de trabalhadores desprevenidos. Eles querem poupar o quê? O suor de ter trabalho de um filho, para ficar no conforto daquele momento, estão pensando só no agora. Não tem um olhar mais amplo de futuro, de vida após a morte. Não pensa nisso, é só no agora, no descanso agora. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes. A gente percebe que todos falam a mesma coisa. Que eles estão adiando, num momento, isso vai ser preciso. As quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em famílias que representam o preço inevitável de nossa regeneração. Ou seja, tem coisas que a gente só vai conseguir melhorar em família, vivendo em família. Então, não tem como isso, querer resolver certas coisas, certas tarefas e lutas, como ele diz, de outra maneira, se não for em família. E esse espírito vai precisar estar unido conosco. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar si mesmo. No entanto, o tempo espera-os, inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. É difícil criar um filho? Não é fácil, não. Mas a gente consegue. A gente erra, a gente tem os nossos problemas também. Mas a gente se esforça, a gente aprende muito também. Recusando acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades
e preconceitos das experiências de subnível, para acordarem depois do túmulo sentindo frio no coração. Ou seja, aproveita a vida, deixa para lá, né, essa vinda, coloca esses obstáculos aí para esse ser não vir, para trabalhar o que tem que trabalhar, ou seja, vive uma vida de descanso momentâneo, mas quando passam para o plano espiritual, naquele momento que se deparam com tudo que tinham programado e que deixaram para trás, sentem um frio no coração. E aqui eu trouxe 3 dicas, né, desse estudo para a gente tirar, para a gente ficar atento. Primeiro, que há responsabilidade no uso do livre-arbítrio. Não é porque é livre-arbítrio que vai, vou fazer o que eu quero e está tudo certo e ponto. Tem responsabilidade sobre isso, porque o livre-arbítrio está ligado às leis naturais. Tudo bem, agiu no livre-arbítrio, agiu errado, mas a lei natural vai puxar novamente para seguir o caminho correto. É lei, não tem como. E aí essa volta que dói, que eu sempre falo, na hora que a gente volta para seguir o caminho certo, essa volta dói, e aí muitos falam que é Deus, que é ruim, que está castigando. Não é. Nós fomos para o caminho errado por nossa escolha e a volta é dolorida. Nada nos afastará das provas necessárias ao progresso espiritual. Então, nada envolvendo essa reprodução ou perante esse estudo da noite, de tudo que falamos, todas essas maneiras de se afastar ou de agir errado quando pensamos em animais, plantas, nada nos vai afastar, nada nos afastará das provas que nós vamos ter depois, né, que serão necessárias ao nosso progresso espiritual. Nós vamos precisar aprender e viver aquilo. E não vai ser fácil se a gente ficar batendo na tecla do erro sempre. A satisfação sexual nunca será aceita como justificativa para a não reprodução. Nunca. Porque isso já é para os animais. Nós já estamos em outra etapa, temos que pensar diferente. Nós temos que ter essa consciência. E para terminar, em João 3,7, Jesus diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, temos que ter consciência a isso, né, a essa reprodução de todo o planeta, até do planeta em si, né, que se renova todo o tempo. Então, obrigada, boa noite. Fique com Deus.